Se tirar grande parte desses elementos, sobra um filme tão pequeno que conseguiria ser resolvido quase em um episódio de série. Um filme com tantas confusões em sua produção, que é filmagem, refilmagem, problema com o protagonista, adiamento, problemas com a empresa responsável em si, né? O rumo que vai pra lá, vai pra um lado, vai pro outro, enfim. Dificilmente o resultado não seria um filme igualmente desorganizado, né? E ele é desorganizado, mas sim, tem um grande mais, e é isso que eu vou comentar aqui bem direitinho nesse vídeo, tá? Esse vídeo não contém spoilers do filme Flash de 2023. É um vídeo de crítica e por isso tem outro vídeo na descrição que é uma conversa um pouco mais solta e esse sim contará spoilers. Cogite se inscrever e também deixar um like nesse daqui e quem sabe também no outro. Muito obrigado. No primeiro filme solo do Flash, dessa era de universos compartilhados da DC /Warner /Discovery, enfim, acompanhamos o personagem título se pondo em um paradoxo temporal depois de ter tentado salvar a sua mãe no passado. Além de toda a confusão que traz para si, Barry Allen, né, o Flash, causa também uma complicação de ordem mundial, universal, multiversal. E por isso, acompanhamos não só o Flash, mas outros personagens clássicos da história da DC no cinema, tentando achar um jeito de resolver esses problemas que surgem a partir da atitude do Flash. O filme é dirigido por Andy Muschietti, que fez um excelente trabalho no remake do It, a Coisa. Seu elenco conta com Ezra Miller, né, que volta aí para o papel, Ben Affleck, que também volta para o papel do Batman, Sasha Calle, Michael Keaton e algumas outras surpresas mais. A desorganização, como eu estava falando, impera em boa parte do projeto. É tanta coisa, tantas participações, tantas homenagens, tantas referências, que às vezes fica difícil enxergar o coração dessa história. Onde que diachos está esse coração? Mas por incrível que pareça, ele existe. De alguma forma ele tá por ali, em meio a tantos escombros, a tantos acontecimentos. Assim como a alegoria usada no filme para explicar o seu conceito de viagem no tempo, alegoria feita a partir do cozimento do macarrão, ele faz dessas várias confusões que tem ao seu redor, né, que habitam aqui nessa produção, ele faz delas uma macarronada no mínimo que passe a fome de quem assiste. Eu sempre falo, e com esse filme não pode ser diferente, eu vou ter que falar de novo. Essas produções me passam a impressão que seriam a todo tempo outra coisa. Todo tempo que você tá assistindo o filme, parece que ele ia ser uma coisa diferente e aí resolveu ser o que a gente de fato está assistindo. Aqui isso acontece, essa sensação acontece, sei lá, praticamente 15, 10 minutos. Às vezes, a cada cena. As emendas ficam muito aparentes, sobretudo aquelas que surgem a partir de diversos penduricalhos que são usados ao longo da história, como por exemplo o Batman, mais de um no caso, que é usado praticamente aqui para tapar buracos que a princípio o Flash não consegue resolver no seu próprio filme. O próprio Barry Allen, né, ora é vivido de um jeito, ora de outro, ora ele é um adulto mais preocupado, ora parece um jovem desajeitado, o que não seria nenhum problema. O problema é como isso é feito de uma maneira muito brusca. É tão sintomático que ele passa por um bocado de provações em cenas que seriam consequências de outras cenas. Parece que ele tá praticamente do mesmo jeito. É estranho, é no mínimo confuso. E aí toda essa desorganização, ela acaba conscientemente ou não, de propósito ou não, funcionando meio que como uma metáfora dessa outra confusão mental e também temporal no qual o protagonista está envolto e não consegue de maneira alguma se desprender. O mesmo personagem vivido de tantas formas diferentes, como já falei, o filme pegando tantos caminhos possíveis, a ponto de parecer a cabeça bagunçada desse jovem adulto que nem é tão jovem assim, que não tenha responsabilidades inconsequentes, nem tão adulto assim que consiga se resolver sozinho em todas as áreas da sua vida. Esse momento do filme, cara, se ele fosse bem pensado, inclusive essa confusão, se fosse bem pensada e não fosse fruto de uma coxa de retalhos, seria arte. Alguma arte, mas seria arte. Flash, né, Barry Allen, enfim, que seja, tem a Liga da Justiça, mas ao mesmo tempo ele se perde na própria história, como se nela não houvesse, perdão pelo trocadilho, uma liga dentro da sua vida, né? Uma liga dele para com a sua própria jornada. Seja o passado referente à sua mãe, seja o presente onde seu pai não consegue provar sua inocência,
seja a falta de entendimento do que é e como o tempo funciona para ele. Afinal, é essa a maior pegadinha, esse é o maior paradoxo temporal de todos, né? A gente só sabe como ele, o tempo, funciona quando, de fato, a gente passa um bom tempo com ele. E daí, é aí o coração dessa história que, por falta de maturidade ou por falta de entendimento do que tinha em mãos, não sei, como quem foge da própria essência, o filme ele demora a querer falar sobre isso. E quando resolve falar, quando ele de fato aparece, acaba. Há muitos personagens sem sustentação alguma. A gente não consegue, portanto, entender o que tá na cabeça do Barry Allen, porque esses caras que aparecem no filme não conseguem fazer o protagonista falar. A referência é clara. Antes do lapso temporal, existiam 2 Barrys, e depois desse rompimento temporal, eles existem personificados em corpos diferentes. Só que isso fica na ideia. Você tem que procurar, você tem que escavar muito pra achar, fica só na ideia, porque o roteiro usa essa ideia do pior jeito possível. Na verdade, ele nem usa. Ele usa mais pra fazer piada do que nos fazer entender os vários Barrys que existem ali habitando nesse filme, cara. São assuntos tão interessantes que, tratados de maneira tão rudimentar, sem nenhum carinho por parte do filme, torna tudo difícil de sentir que existe ali uma narrativa para se contar uma história fluida, em vez de apenas jogar a história na nossa cara de qualquer jeito. Dá a impressão às vezes que, se tirar grande parte desses elementos, sobra um filme tão pequeno, mas tão pequeno, que conseguiria ser resolvido quase em um episódio de série. Um bom episódio de série, diga-se de passagem, é isso que eu quero que você entenda. E se pensar bem direitinho, é praticamente a duração do filme depois que finalmente ele acha o assunto central e realmente pega no tranco. Mais do que atrapalhar a boa história de aparecer, como eu venho falando, não deixa que a gente sinta um personagem que vive tão rápido, que vê a vida tão rápido, que esquece de sentir o tempo real dos acontecimentos. A gente não consegue entender isso, a não ser quando o filme realmente aparece. E é assim que esses filmes vêm sendo, né? Eles jogam o máximo de coisas em tela, assuntos tão efêmeros em sua maioria, não se preocupam se farão sentido ou não, esperam a duração correr o máximo possível, não deixam os espectadores sequer piscar os olhos para não haver desistência e, faltando, 30, 40 minutos, correm desesperadamente para aparar as arestas deixadas. Depois diz que é proposital, para lançar um próximo filme que venha engatar aí a grande história, né? O problema é quando esse outro filme não vem e a grande história nunca acontece, que é o que parece que, de novo, não vai acontecer. Em termos estéticos, nem consegue ser tão jovem quanto parece que vai ser, nem tão adulto quanto acha que é em alguns momentos. Constrói momentos de extrema saturação que nunca ganham o filme, nunca, porque são interrompidos pelas sombras do personagem mecânico. Eu chamo personagem mecânico, que é o personagem que vem tentar consertar a história, que é o Batman, né? O Batman toma o filme de assalto e tudo que ele ia ser, o Batman rouba, depois o Flash rouba do Batman, depois tenta fazer um amálgama, não consegue, né? Um emaranhado, uma coisa só, não consegue. Tenta pegar um pedacinho de cada filme que já deu certo, a música da vez ali do Guardiões, o momento da redenção, de tantos outros filmes, a união dos poderes de Liga da Justiça, Vingadores, etc. Os temas de outros filmes que não parecem ter uma identidade própria. É pra ficar maluco? Vamos ficar maluco. Ainda que goste dos temas que o filme tentou trazer, são 2, vai. Vamos viver o que há de se viver no tempo que temos, e o outro é... temos que amadurecer, mas sem perder a ternura jamais. Vamos colocar assim, resumindo, tá? Não o vejo tratando esses temas com o devido respeito e o devido peso que eles poderiam ter. Quanto mais o Flash domina o seu próprio filme, mais o filme toma jeito. Porém, com tantos caminhos possíveis, tanta coisa acontecendo, são poucos os momentos que a gente encontra o Flash, o próprio filme do Flash. Pode, é isso que acontece. E eu agradeço a vocês ter chegado até o final desse vídeo, tá? Um forte abraço, a gente se vê na próxima e tchau.